Polarização. Usam bastante esse termo hoje em dia. Dizem por aí que os discursos são polarizados em um certo tom de novidade, como se fosse esse o caso. Mas será que a polarização é uma coisa nova? Bom, eu já te conto aqui de cara que não é. O mundo anda bem polarizado faz tempo. O século passado, em especial, contou com aquilo que hoje descrevemos como um mundo bipolar, dividido entre duas grandes ideologias e potências hegemônicas nucleares. E houve nessa época uma guerra que ficou bastante famosa pelo nome Guerra Fria. E hoje eu vou te lembrar um pouco melhor do que se tratou este conflito. Bom, vamos começar aí pelo conflito que talvez seja o mais importante da Idade Moderna, a Segunda Guerra Mundial. Resumindo de forma muito grosseira aqui, foi um grande quebra-pau europeu que acabou envolvendo direta ou indiretamente todo mundo ao redor do globo. Naquele contexto existiam três grandes ideologias que estavam sempre em conflito: o fascismo, o liberalismo e o comunismo. Todas elas com suas variações aí, mas muito bem. No final das contas, acabou que se aliaram os países capitalistas com os socialistas para combater os nazistas que queriam dominar o mundo. Muitas vidas perdidas e 2 bombas atômicas depois, esses aliados venceram o conflito e decidiram que era hora de reorganizar o mundo do seu jeito. Os Estados Unidos e a União Soviética foram os líderes dessa mudança. E bom, dali em diante, eles deixaram de ser aliados e tornaram-se inimigos mortais. Um bom marco para o início dessa polarização foi um discurso do presidente norte-americano Harry Truman, proferido no ano de 1947. Nesse discurso, o presidente solicitou verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era o papel do governo americano combater essa influência soviética, que, aliás, já estava se organizando ao redor do globo desde a queda do Terceiro Reich, mesmo ainda se recuperando do ônus brutal do conflito. Começava ali a famosa doutrina Truman, com um certo alarmismo antissoviético. E foi daí que os soviéticos compraram a briga e começou todo um grande jogo geopolítico. A União Soviética tinha, em geral, objetivos mais tangíveis, como territórios, enquanto os Estados Unidos tinham objetivos um pouco mais intangíveis, buscando estabelecer os rumos gerais da política internacional a partir do domínio econômico, a exemplo do Plano Marshall. Mas também começaram ali a se levantar governos aliados e ou fantoches ao redor do mundo. E olha que a União Soviética de fato expandiu economicamente e militarmente durante a Guerra Fria, aumentando seu poder de influência e os territórios, utilizando como base um discurso de frente internacionalista que buscava a libertação das classes trabalhadoras por todo o mundo. Neste período, outros países passaram a ter alguma dificuldade de se posicionar geopoliticamente sem se aliar a algum dos blocos. E as paranoias começaram a ocupar muitas mentes. Fosse o medo da influência imperialista norte-americana ou dos insurgentes socialistas que surgiam ao redor do mundo. Existia também um grande medo de uma possível guerra nuclear entre as duas potências. You are the target of those who would trample the liberties of free men. You are a citizen of the free world. You are the target. Our president has told us that even against the most powerful defense, an aggressor in possession of an effective number of atomic bombs could cause hideous damage. Aliás, justamente por isso, descobriram que o jeito bom de fazer guerra agora era fazer guerras menores, com algum distanciamento, desestabilizando governos locais. Inclusive, nós podemos te dar aqui alguns exemplos: Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, conflito árabe-israelense, Guerra da Independência da Angola, crise dos mísseis de Cuba e muitos, mas muitos outros. No Brasil, a paranoia e a influência estadunidense derrubou o nosso governo em 64, por exemplo. Aliás,
Na América do Sul, em geral, isso era mais regra do que exceção, zona de influência dos Estados Unidos. A Alemanha, lá na Europa, também é um bom exemplo de como funcionou a divisão do mundo por essa rapaziada, rasgando o país ao meio por duas ideologias. Foi também uma época em que política e mídia estavam muito envolvidas. Na União Soviética, a propaganda anti-americana e a censura rolavam soltos, e nos Estados Unidos também. Propaganda anticomunista que até hoje alimenta certas paranoias e perseguições políticas vindo de figuras como Hoover ou Joseph McCarthy. Aliás, essa guerra é Guerra Fria também por isso, por ser uma guerra travada fortemente no campo da ideologia, na capacidade técnica e científica. Era uma grande competição para ver quem mandava melhor e tinha mais legitimidade em ditar quais seriam os rumos do nosso amado planeta. Daí que nasceram as famosas corridas, corrida espacial e corrida armamentista. Os soviéticos colocavam um homem no espaço e os americanos botavam um homem na Lua. Os americanos montavam uma bomba X e os soviéticos inovavam com uma bomba Y. E essa competição, eu nem preciso te dizer, que aumentava ainda mais a polarização e a paranoia. Vale destacar também que Hitler havia caído, mas que o fascismo nunca deixou de fato existir, com alguns governos dessa extrema-direita, em especial na Europa, se aliando ao chamado Bloco Ocidental capitalista. Chama atenção para o caso de Portugal e da Espanha. Mas isso também não aconteceu só no Ocidente. Ditaduras ideologicamente diversas se espalharam pelo globo e até hoje, anos após o fim da tal Guerra Fria, seguem incidindo na política internacional. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings, reporting tonight from Berlin. From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands, they are here in the tens of thousands. Veja bem, o conflito começou a esfriar durante a década de 80, com destaque para o evento da queda do Muro de Berlim em 1989, junto com o derretimento do Bloco Soviético, que foi um processo gradual, encerrado em meados de 1991. Na década de 90, o medo do holocausto nuclear já tinha saído um pouco dos nossos imaginários, muito embora essas mesmas armas sigam estocadas por aí, mundo afora. Mas a questão é que as heranças deste momento seguem firmes e fortes por aí, o que é muito interessante, afinal de contas, embora a balança do mundo tenha mudado, continua existindo por aí muito oportunismo no uso do discurso da polarização. Afinal, não acredito que precisamos ser cínicos para perceber o quanto a paranoia e a polarização ainda são utilizadas como armas por línguas afiadas com agendas obscuras. Mas, pelo menos, estamos um pouco mais espertos com relação a isso. Não é mesmo? E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não responde. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E, acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau!